Olá, você que nos acompanha nesse momento, seja muito bem-vindo. Você, querido internauta, querido irmão, querido amigo que nos assiste nesse momento. Para nós é uma alegria muito grande compartilhar daquilo que a palavra de Deus tem a nos revelar nos dias que estamos vivendo. Às quartas-feiras, daremos continuidade à nossa série A Grande Esperança. E hoje o tema desta quarta-feira é resgate surpreendente. Quero contar a você um fato verídico, uma história real. Era 8h59 da manhã. O voo 139 da Air France sai de Tel Aviv em direção a Paris. No dia 27 de junho de 1976. Um domingo cujo céu estava limpo, azulado. 228 passageiros estavam naquele voo, grande maioria israelenses e também franceses, e haviam mais de 20 outras nacionalidades. Dentre eles, haviam 2 brasileiros também nesse voo. O voo segue e faz uma parada em Atenas, onde desceram 38 passageiros e embarcaram outros 56 passageiros. No meio desses 56, sem a segurança perceber, embarcaram 4 terroristas, 2 palestinos e 2 alemães. Com 8 minutos de voo, anunciaram o sequestro. Sob a mira, comandante Michael Bacos, 51 anos, piloto veterano da Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a corrigir a sua rota e seguiu em direção à África. Pousando aquela aeronave na Líbia com autorização do ditador Muammar Gaddafi, para reabastecer aquela aeronave, que então decola novamente e percorre mais 3.800 quilômetros em direção a Entebbe, na Uganda. Esse fato ganhou tamanho notoriedade que se tornou até um filme, este sequestro. E ali em Entebbe, na Uganda, aqueles sequestradores, então, se encontram com seus comparsas. Num aeroporto, mas numa base que estava desativada. Ali, aparece no seu cortejo, composto por uma Mercedes preta, preste bem atenção, aparece um comboio formado por uma Mercedes preta e algumas Land Rovers, que conduziam o presidente do país africano, Idi Amin Dada. O presidente africano chega até aqueles reféns como se ele fosse um negociador e salvador daqueles reféns. Mas, na realidade, ele estava fazendo parte daquele terrorismo. E qual era o propósito deles? Libertariam aqueles reféns se fossem libertos 53 presos palestinos, num período de 3 dias. 3 dias. Algo impossível naquele prazo. As negociações todas sem sucesso. No dia seguinte, a tensão aumentou ainda mais, principalmente por parte dos reféns que eram israelenses, que eram judeus, e que foram agora separados de todas as outras nacionalidades. Um sobrevivente do Holocausto que estava naquele voo começou a reviver todos os seus traumas. Até que então, no dia 30 de junho, uma quarta-feira,
38 passageiros identificados como não sendo israelenses foram libertos, inclusive os 2 brasileiros. E agora, aqueles israelenses, aqueles judeus, começaram a imaginar um novo massacre. Aqueles terroristas agora pedem também por 5 milhões de dólares. Uma pressão, tempo, como resolver toda aquela situação. Até que então, um grande comandante, alguém que conhecia das táticas de guerra e de resgate, Ione, conhecido como Ione, começa a organizar um resgate surpreendente. Seria uma ousada ação de resgate por algumas razões. Eles teriam que sobrevoar por milhares de quilômetros em território inimigo. Precisariam pousar em Itembé, de maneira que fosse um elemento de surpresa. Pensando em todas as táticas, se organizando para isso, chega o dia e 4 aviões de transporte militar Hércules C-130 saem em direção a esse resgate. Depois de percorrerem milhares de quilômetros, uma baixa altitude, fugindo dos radares, eles chegam até Itembé. No escurecer, já à noite, onde o último voo havia acabado de pousar naquele aeroporto e as luzes ainda estavam acesas. Então, o primeiro C-130 pousa naquele aeroporto. E ao abrir a porta traseira daquele grande avião, sai uma comitiva que representava a mesma comitiva do presidente africano Amin. Uma Mercedes preta puxava o comboio e nela estava Ione conduzindo toda a parte tática daquele resgate. E junto dele haviam outras Land Rovers com outros soldados. A princípio, ninguém havia se apercebido que se tratava de um resgate surpreendente. Começaram a batalhar contra aqueles terroristas e com sucesso conseguiram libertar aqueles reféns. É fato que Ione, corajoso, que comandou tudo aquilo, ele foi atingido. Foi tão grave que ele acabou perdendo a sua vida aos 26 anos de idade. Mas dos 106 reféns, 102 foram resgatados, incluindo o comandante e a tripulação daquela aeronave. Às 7h40 do dia 4 de julho, o céu azul, um sol radiante, e todos olhando para o céu, aguardando a aeronave que trazia os reféns que foram libertos. Foi um misto de aplauso e emoção. E até hoje, este resgate surpreendente é registrado na história e relembrado. Sabe, queridos, nós poderíamos, ao refletir nessa história, termos uma certa ideia da apreensão, do sofrimento daqueles reféns em Itembé. Saem para uma viagem pacífica, mas tudo muda. E agora, na mão dos terroristas, eles não tinham chance alguma de se libertarem sozinhos. Mas graças ao empenho
de pessoas corajosas que arriscaram a sua vida, inclusive Ione, que perdeu a sua vida. Houve o resgate, houve a libertação. Sabe, a Bíblia também anuncia um grande resgate, um salvamento final. Este é o maior resgate e o mais surpreendente de toda a história do universo. Do ponto de vista espiritual, eu preciso entender, querendo ou não, acreditando ou não, mas eu preciso entender, seria importante entender que todos nós estamos envolvidos em um grande conflito, cujo campo de batalha é a terra. Satanás. Satanás é aquele que nos toma como reféns. O anjo caído tenta nos aprisionar no pecado. E se alguém tem o direito a este mundo, queridos, é apenas o Criador que tem direito a esse mundo. Nós somos filhos de Deus por criação, que Ele é nosso Criador. E somos filhos de Deus pela redenção que é em Cristo Jesus. Nós fomos comprados pelo alto preço do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Isso está registrado em Atos capítulo 20, versículo 28 e Apocalipse 5, versículo 9. Vivenciamos esse final de semana, essa semana que passou, a ideia real da Páscoa. Infelizmente, tudo que merece atenção, Satanás tenta roubar a atenção. A Páscoa, que representa o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. O Cordeiro que foi morto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, que representa a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, onde o sangue era passado nas vergas, nos batentes da porta, onde eram comidos com ervas amargas, representando o sofrimento de Cristo para nos trazer a liberdade. É tentado tirar toda essa ideia grandiosa através de um coelhinho. Coelho era símbolo de fertilização no mundo pagão. E trazendo ainda um ovinho de chocolate doce, quando era um momento amargo, para refletirmos em tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. Queridos, este é o maior resgate ao qual eu e você devemos aguardar. E será surpreendente, porque de fato somos cativos, somos reféns do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, se você quiser me acompanhar, diz o seguinte: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo ainda no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema, porque o pecado está cada dia mais nas nossas entranhas. Nós, seres humanos, temos que nos desvencilhar do pecado. E isso tem se tornado difícil pelo estado de alienação espiritual. Não compreendermos os dias que estamos vivendo, o preparo necessário, entender que Jesus está voltando à alienação espiritual, em razão do distanciamento de Deus. Por isso eu volto a dizer, queridos, em meio ao isolamento social, é necessário o relacionamento vertical, celestial. Eu preciso me achegar a Deus para entender que todos nós estamos inseridos nesse cenário, cativos, reféns do pecado. E mais do que o preço pago, Cristo tendo dado a sua vida na cruz do Calvário,
eu preciso tomar essa decisão ao lado de Cristo. Se você retornar ao antigo Israel, no período de Moisés, mais do que Deus tirar o povo do Egito, foi necessário Deus tirar o Egito do povo. E hoje, muitas vezes, eu e você, embora cremos no que Cristo fez por mim e por você, aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, mas nós estamos tendo dificuldade de tirar o Egito, o mundo de nós. Eu preciso aceitar a Cristo, eu preciso tirar o mundo de nós. Eu preciso permitir que Deus conduza a minha vida. E como parâmetro para sabermos se Deus tem conduzido a nossa vida, Ele nos deixou algo que de fato nos dá um norte. Aquilo que é contrário ao pecado. Portanto, o que a Bíblia diz a respeito do que é o pecado? Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, é dito o seguinte: pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, a lei de Deus é o parâmetro que nos norteia para não andarmos segundo o mundo, segundo as paixões da carne, os desejos egoístas que temos. Os mandamentos nos servem de parâmetros para andarmos conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz mais a respeito do pecado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que pecado é saber o bem que eu devo fazer e não fazer. Queridos, Deus nos chama para fazer o bem, não importa a quem. Isso vai revelar que estamos libertos do cativeiro do pecado. Já não somos mais reféns do inimigo das nossas almas. Mais do que tudo, para sermos libertos do pecado, eu preciso amar, aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E é fato que você deva estar pensando agora: eu aceitei Jesus como meu Senhor. Talvez todos vocês que estão nos assistindo agora digam: não, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Louvado seja Deus por isso. Eu tenho certeza, se eu fizesse essa pergunta para todos aqueles que creem em Cristo, se eles amam a Cristo, eu creio que a resposta seria unânime, dizendo: eu amo a Cristo. Mas sabe, queridos, o próprio Jesus Cristo também nos deixou parâmetros para sabermos se de fato o amamos. E Ele deixou registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, e no versículo 15, Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, queridos, eu guardo os mandamentos, as orientações de Deus, porque eu o amo, porque tenho-o como Senhor da minha vida. Por quê? Porque eu entendi o resgate, o alto preço pago, resgate este surpreendente que se deu na cruz do Calvário. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio, assim como o resgate de Entebbe. Ele veio de muito longe, muito mais longe ainda, para realizar uma operação surpreendente de resgate, de salvamento aqui na terra, com a sua morte em combate. Por isso que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes mesmo de Jesus nascer, ele já registrou no capítulo 53, versículos 4 a 6 e 8, as seguintes palavras: certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Que narrativa belíssima de um resgate surpreendente que se cumpriu quando Cristo veio a esse mundo. Eu preciso entender que Deus nos ama porque Jesus morreu pela humanidade. Pelo contrário, porque nos ama, Ele fez de tudo para nos salvar. Isso se chama graça. Algo que é de graça, e recebemos mesmo sendo imerecido. A graça é um favor imerecido de Deus para conosco. É por isso que Paulo registra em Romanos 5, capítulo 20, onde aumentou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje, todos nós estamos enfrentando doenças, sofrimentos, perdas. Quantos de nós têm algum familiar, algum amigo que está passando por esse momento difícil, não só da pandemia do coronavírus, eu mesmo tenho alguns que tenho orado por eles, mas também em razão de um câncer e de outras doenças. Quantos de nós não está passando por um momento tenso agora, onde a despensa da casa está se esvaziando, ou de repente já está vazia, e não temos sequer condições para tal? Quantos de nós estão sofrendo nesse momento porque tiveram, sim, a perda de entes queridos? Queridos, nesses 2 meses, eu já pude participar, infelizmente, de certa maneira, de 3 sepultamentos. Ainda o que nos alegra é destes que descansam nos braços de Cristo Jesus. Mas nós não fomos criados para passar por momentos como estes. Eu posso dizer por mim, queridos, que eu já estou cansado desse mundo, porque não há nenhuma alegria que nos traga o prazer real, que é o de estar na companhia de Jesus Cristo, num lugar onde não vai ter mais sofrimento, perda, distanciamento, isolamento, onde casais muitas vezes se degladeiam, pais e mães não se respeitam. Queridos, o resgate está para acontecer, só que só fará parte dele aqueles que estão se preparando. A Bíblia, no Apocalipse, diz que Deus virá nas nuvens do céu e virá como um rei guerreiro. É bonito de ver. Apocalipse 6,14 diz que a terra e o céu se abalarão com a chegada do Rei dos Reis. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Será algo surpreendente, o resgate, a vinda de Cristo Jesus. E para aqueles que morreram ou que morrerem, queridos, eu posso dizer, baseado na Bíblia, que todos esses ressuscitarão, porém com destinos diferentes. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29 diz que alguns ressuscitarão para a vida eterna, porque escolheram fazer o bem, seguir a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus, seguir os parâmetros, as leis de Deus, porque o amam de verdade. E outros ressuscitarão para o juízo, para a morte eterna. Por quê? Porque escolheram fazer o mal. Que mal é esse?
fazer a própria vontade, fazer as vontades humanas, que são egoístas, que são manchadas pelo pecado. Sabe, queridos, Jesus veio de muito longe para entregar a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Ele criou toda esta operação de resgate, o plano da salvação. Agora a pergunta que fica é: qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha hoje? Conta-se uma ilustração que certo garotinho ganhou um cachorrinho, e aquele cachorrinho recebeu o nome de Fiel, porque ele era um fiel companheiro. Aquele cãozinho o acompanhava a todo momento. Aquele cãozinho estava ao seu lado em todo instante, nos momentos de alegria e nos momentos difíceis também. Mas aquele garotinho cresceu, se tornou um jovem, começou a se relacionar, se tornou um homem e agora estava prestes a se casar. E ele trouxe a sua noiva para conhecer o seu lar. E sua noiva conheceu o Fiel, um cão que já estava velhinho, já a idade tinha o machucado muito. Então, depois de ter conhecido o lar, conhecido o Fiel, quando a sua noiva estava se despedindo para sair, ela disse algo que impactou muito a vida daquele homem. Ela disse: nós iremos nos casar, mas eu não quero esse cachorro em nosso lar. Ela foi embora. Aquele já homem ficou muito marcado com tudo aquilo. E diante dos seus questionamentos, do amor que ele tinha por aquela mulher também, ele tomou uma decisão muito difícil. Ele saiu em direção ao pier daquela cidade onde morava. E junto dele estava o Fiel, companheiro inseparável. Quando ele chegou no pier, ele sentou na ponta, olhando para aquele mar que estava abaixo deles. E ali, com uma luta interna, em meio ao sofrimento e o choro, ele amarrou uma corda no pescoço de seu cão, o Fiel. E a outra extremidade, ele amarrou em uma pedra. E naquela relutância, e naquela luta, e naquela dor, mas amando tanto aquela mulher, ele então empurra o seu cão, o Fiel, juntamente daquela pedra. Ao empurrar aquele cão, cai um gorro que ele havia ganho de sua noiva. E ele agora começa a voltar para casa num misto de raiva por ter perdido aquele gorro e de dor no coração por ter feito aquilo com o seu cão, o Fiel. Volta transtornado para casa, entra dentro de casa, bate a porta e se senta atrás da porta e ali começa a chorar pela posição, pela ação que havia tomado. E depois de muito choro, e depois de muita tristeza e angústia, ele sente que algo estava raspando a porta da sua casa. E quando ele abre, para sua surpresa, ali estava o Fiel, todo molhado, e mais do que isso, com o gorro na boca para entregar para o seu dono. Talvez você possa dizer: poxa, mas isso é mentira demais. Eu não sei, queridos, é uma ilustração, mas ela representa algo muito grandioso. Jesus Cristo, Ele é o nosso fiel companheiro que está sempre ao nosso lado. Seja nos momentos bons, como nos momentos difíceis. Ele é fiel, Ele está sempre ao nosso lado. Mas muitas vezes trocamos o nosso companheiro fiel, Jesus Cristo,
por aquilo que o mundo nos apresenta. Eu não estou dizendo que não devemos nos relacionar, mas temos que pedir para o nosso fiel companheiro Jesus para nos direcionar em nossos relacionamentos. O que eu quero dizer, queridos, diante de tudo que estamos vivenciando e passando, onde está a nossa mente? Nos negócios? Naquilo que estamos perdendo? Alguns que infelizmente estão até decretando falência. Onde estão os nossos olhos nisso? Ou no resgate surpreendente que está a acontecer? Queridos, os nossos olhos devem estar no nosso fiel companheiro que nos ajuda em todo momento, que deu a sua vida para nos salvar. O que temos feito nós por Cristo Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 9, diz assim: para aqueles que são fiéis a Cristo e o têm como seu fiel companheiro e seguem os seus mandamentos, as suas instruções e se preparam para esse resgate. Olha o que ele diz para estes: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Que eu e você possamos estar nos preparando para aquele grande dia, onde iremos exaltar o nome dele, nos exultaremos pela salvação que há em Cristo Jesus. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas se de repente a alienação espiritual está tomando conta da sua vida, se de repente você não está se dando conta dos momentos que estamos vivendo, eu quero orar por você. Se de repente alguém que nos ouve nesse momento até tem estado buscando a Deus, até tem feito o seu ano bíblico, até tem estudado a lição, mas tudo isso de maneira mecânica, como se fosse cumprir alguns requisitos, eu quero orar por você, para que estes sejam momentos prazerosos de comunhão com Deus. Se de repente eu estou falando para alguém que estava nos bancos da igreja, enquanto as igrejas estavam abertas, e louvavam, e cantavam o nome de Deus, e participavam de atividades da igreja, mas que fora dela, a vida de fato não era aquilo que representava, eu quero orar por você nesse momento. Se de repente alguém que está me ouvindo nesse momento, que está um tanto quanto afastado dos caminhos de Deus e reconhece isso, e que tem tido dificuldade, lutado com isso, não tem vontade de voltar, não tem vontade de orar, eu quero orar por você, porque a ação de Deus, ela é divina e sobrenatural. Mas eu preciso que você aceite essa oração. Portanto, eu quero pedir a você que precisa de um milagre na tua vida, seja na questão financeira, seja na saúde, seja emocional, seja matrimonial, seja no âmbito de relacionamento familiar, profissional, mais do que tudo no âmbito espiritual. Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e orar comigo. Pai santo e eterno, obrigado, Senhor, porque um resgate surpreendente foi realizado de certa maneira através da vinda de Cristo e a morte substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Mas esse resgate, de fato, se contemplará quando este mesmo Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu para nos levar e nos libertar de uma vez por todas do pecado e do salário da morte. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, primeiramente apague as nossas transgressões. Pai, em nome de Cristo, perdoe os nossos pecados e que teu Santo e bom Espírito venha agir em nossas vidas
para que possamos, sim, ó Deus, nos prepararmos para esse grande dia do resgate total. Muitos de nós, muitas vezes, estamos espiritualmente alienados dos dias que vivemos, preocupados com as coisas desse mundo. Muitas vezes estamos trocando o nosso fiel companheiro pelas coisas que o mundo nos oferece. Pai, em nome de Jesus, toma nosso coração, toma nossa mente, põe em nós o desejo de lhe buscar intensamente, incessantemente. Ajuda-nos a nos preparar e prepararmos outros para esse grande dia. Faça com que o nosso lar seja uma luz a brilhar aonde estivermos, para que as pessoas reconheçam em nós que somos teus filhos e que o aceitamos como nosso Senhor, nosso resgatador. Pai, liberta-nos do pecado, liberta-nos da garra do nosso inimigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.